Por que o Espírito Santo levaria a um lugar difícil? Porque não podemos apenas ouvir essas coisas, temos que aplicá-las e em algum momento da nossa vida. Isso tem que ser testado até para nos dar força e sabermos que nós realmente temos o que é preciso. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Sabe, dificuldades ou o que costumamos chamar de gigantes são coisas que todos enfrentamos em algum momento da vida. E você pode estar enfrentando um gigante agora. Queremos ajudá-lo em sua batalha e a Ginger estará comigo daqui a pouco para responder suas perguntas sobre gigantes. Mas primeiro aproveite a mensagem e deixe a palavra de Deus encorajá-lo em qualquer situação que você esteja enfrentando agora. Em todos os lugares que olhamos há guerras. Guerra entre nações, guerra entre igrejas, guerra entre as pessoas na equipe de adoração nas igrejas, guerra nos casamentos, a guerra entre irmãos, guerra entre sua carne e seu espírito, a guerra em sua mente. O diabo realmente gosta de guerras. Mas aqui está a boa notícia. Você tem o que é preciso. Eu não vou dizer que sempre será divertido ou fácil, mas você tem o que é preciso. Você tem armas e também armaduras. Tem armas e armaduras. Mas elas não são armas naturais. Elas são armas espirituais. A maior batalha que nós travamos é com a nossa mente. Muitos aqui conhecem Darlene Chaikin e sabem que ela travou uma batalha bastante feroz contra o câncer há alguns anos atrás. E eu me lembro dela me dizendo uma certa vez: cara, você fala sobre o campo de batalha da mente. Este foi um dos meus ensinos fundamentais e é muito divertido sentar na igreja, ouvir as mensagens e bater palmas e gritar e dizer amém, mas quando você tem que aplicar em sua vida, quando eu tenho que aplicar em minha vida, é aí quando precisamos pegar estas mensagens e pô-las para trabalhar em nossa vida. Quantos sabem que é mais fácil ouvir do que viver? Tudo bem. Então a mente é uma das áreas onde mais guerreamos. Você pode ter isso sublinhado, mas não me importo. Eu vou ler novamente. 2 Coríntios 10, 4 e 5. As armas de nossa guerra não são físicas, armas de carne e sangue. Nossas armas são divinamente poderosas para a destruição de fortalezas. O que é uma fortaleza? É uma área onde Satanás se aprofunda. E ele meio que se enterra em alguma área da sua mente. E você pode ter um tipo de pensamento ou um padrão de pensamento que tem há tanto tempo que você nem percebe que é uma maneira errada de pensar. Exemplo: fui abusada sexualmente pelo meu pai durante a maior parte da minha infância. Isto não é segredo, todo mundo sabe. Minha mãe sabia o que estava acontecendo, mas ela era muito fraca e não sabia como enfrentar as coisas, então ela sabia o que ele estava fazendo, mas não fazia nada a respeito. E assim, por muito tempo eu tive esse pensamento, e talvez alguns aqui tenham, e isso vai ajudá-los. Eu tinha esse pensamento, meio que aquela coisinha sorrateira, que dizia: ok, eu sobrevivi a isso, estou livre agora, mas eu sempre terei uma vida de segunda categoria. Eu nunca serei o que eu poderia ter sido se isso não tivesse me acontecido. Isso era uma mentira do diabo. Você não tem que viver uma vida de segunda categoria só porque você não teve um bom começo. Nós servimos a um Deus que pega a pior coisa que poderia nos acontecer. Agora vamos e realmente faz isso cooperar para o nosso bem.
Mas veja, enquanto eu acreditasse naquela mentira que eu sempre teria uma vida de segunda categoria, então eu sempre teria uma vida de segunda categoria. Mas quando eu comecei a acreditar, Deus pode pegar isso e pode fazer algo com isso. Você pode pegar essa bagunça e transformá-la em um milagre. Eu não sei como entender isso na minha cabeça, mas eu sei que por causa do que aconteceu comigo, eu tenho uma vida realmente melhor do que eu teria se isso não tivesse acontecido. E deixe-me dizer algo. Isso é Deus. Então tenha cuidado com as coisas que você acredita há muito tempo e que não são verdadeiras, sabe? Então, é por isso que é tão importante ouvir a palavra e ler a palavra e estudar a palavra e ouvir a palavra e ouvir a palavra, porque ela é a verdade. É a única verdade que nós temos e qualquer outra coisa que não concorde com ela é uma mentira e é do poço do inferno. Renovando as nossas mentes de acordo com a palavra de Deus. Lucas capítulo 4, toda vez que Satanás mentiu para Jesus, durante os 40 dias em que ele estava sendo testado e provado no deserto, curiosamente a Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser testado, porque o Espírito Santo levaria a um lugar difícil. Porque não podemos apenas ouvir essas coisas, temos que aplicá-las e em algum momento da nossa vida. Isso tem que ser testado até para nos dar força e sabermos que nós realmente temos o que é preciso. E toda vez que Satanás mentia para Jesus, Jesus dizia, lá diz, o diabo disse a Jesus e Jesus disse ao diabo. O diabo disse a Jesus e Jesus disse ao diabo. Está escrito. E por 2 vezes, 2 das mentiras que Satanás lhe contou foi sobre quem ele era. Bem, se você é filho de Deus, se Deus te ama, por que isso está acontecendo em sua vida? Bem, se Deus ama você, então, por que isso ainda está acontecendo? Suas orações não estão funcionando? Ele é um mentiroso, mentiroso. E não há nada que ele goste mais de fazer do que mentir para você sobre quem você é. E acho que, na verdade, eu tenho um propósito simples aqui hoje. Quero que você saia daqui sabendo quem você é e o que você tem. Você é filho de Deus e Ele ama você. E dizemos isso tantas e tantas vezes que, às vezes mesmo como ministra, eu esqueço quão poderoso isso é na vida das pessoas e não podemos deixar isso flutuar sobre nossas cabeças. Sim, eu sei que sou a justiça de Deus em Cristo. A justiça é parte da sua armadura, mas ela é uma arma. Saber quem você é em Cristo é uma arma. O diabo lhe dirá bem se você é filho de Deus. Se você é o filho de Deus. E Jesus retrucou e disse a ele, está escrito. Conversamos com um homem na semana passada, na verdade, David falou com ele primeiro. Ele estava tomando café e se aproximou daquele senhor e eu cheguei na hora que ele estava saindo, então pude falar com ele também e ele disse, há 8 anos estive na casa para homens. Nós temos um centro de sonhos como os de Tommy Barnett, sabe? Em St. Louis. E é uma igreja em uma das piores partes da cidade, onde as pessoas não têm, literalmente, quase nada. E eu queria ir para lá porque essas são as pessoas que às vezes mais precisam de esperança. Parte desse programa é uma casa para homens e quase todos os homens que passam ou já passaram por lá estavam vivendo nas ruas. Moradores de rua, alcoólatras, viciados em drogas, tinham acabado de sair da prisão, ou eram veteranos que precisavam de ajuda e tinham sido esquecidos, sabe? E ele disse, há 8 anos atrás estive na casa para homens e hoje eu tenho meu próprio negócio de construção, que é muito bem sucedido. Minha esposa e eu fazemos viagens missionárias
e eu acabei de começar uma nova igreja e estamos nos reunindo. E ele me disse até onde eles se reuniam. E ele disse, sabe o que mudou a minha vida? Ele disse, quando eu ouvi você dizer, Deus ama você. Ele não está bravo com você. E você está correto com Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Ele disse, eu nunca tinha ouvido nada assim. Eu me sentia a pior pessoa do mundo. Eu sentia que Deus estava bravo comigo. E sabe, eu acho que muitas pessoas têm esse vago pensamento de que lá no fundo Deus está tão cansado delas. Eu quero te dizer hoje, Deus não está bravo com você. Eu não sei, talvez todos aqui, e os que nos assistem online, ou aqueles que nos verão pela TV, talvez você tenha ouvido que Deus te ama e que Ele não está bravo com você e que você é a justiça de Deus em Cristo. Mas se tiver uma única pessoa aqui hoje, ou alguém assistindo pela TV, ou alguém assistindo online, e você nunca ouviu isso antes, Deus ama você. E Ele te ama incondicionalmente. Deus não está bravo com você, mesmo que você tenha feito coisas erradas. Se está arrependido, Deus não está bravo com você. E não importa o quão ruim foi o começo que você teve na vida, você pode ter um bom final. Deus está com você, você tem poder, você tem autoridade, e o diabo não precisa governar a sua vida, se você decidir não deixá-lo fazer isso. Amém? A justiça de Deus em Cristo. Podemos resistir ao diabo, podemos repreender o diabo, podemos prender o diabo. Nós temos a palavra, e nós temos o sangue, e nós temos o nome. E nós estamos aqui para mostrar ao mundo que Deus está vivo, que Ele é poderoso, que temos o que é preciso e que até mesmo podemos ter alguns dos problemas que eles têm, mas passamos por eles de uma maneira diferente e nós saímos vitoriosos do outro lado. Aqui estão algumas das coisas que devemos resistir. Eu resisto ao diabo. Aqui está, eu acabei de fazer esta lista. Autocomiseração. Você sempre tem pena quando você... Se você me ouve muito, já me ouviu dizer o que Deus pôs no meu coração anos atrás. Joyce, você pode ser lamentável ou poderosa, mas não pode ser as duas coisas. E sabe, não podemos sair por aí gritando com os demônios quando queremos ter uma vitória e depois sentar em casa o resto do tempo com pena de nós mesmos. E como resistir à raiva? Sabe quantas pessoas existem no mundo que estão bravas com alguém? Alguns vieram à igreja hoje com a pessoa de quem estão com raiva. Sempre queremos que você se lembre que Deus te ama e que Ele é por você. E que o diabo não pode controlar sua vida se você decidir não permitir que a controle. A Ginger está aqui com suas perguntas sobre como derrotar gigantes. E também me disseram que vamos falar sobre alguns gigantes específicos, é isso? Isso mesmo. Existem muitos gigantes em nossas vidas, isso é certo. Então, primeiro uma pergunta geral da Jamie em Alberta. Ela diz como eu fico focada na verdade da palavra em vez do gigante. Isto é uma decisão e também uma batalha. E é aí que nós clamamos a Deus para nos ajudar. Não sou diferente de ninguém, tenho certeza que você também não é. E quando vem um problema, especialmente se for de repente, às vezes levamos vários dias, sabe, para nos ajustarmos e... Realmente. Basicamente, você tem que falar consigo. Sim. Você tem que se lembrar de todas as escrituras, das promessas de Deus. E é um ótimo momento para estar perto de pessoas que te encorajarão e não que te desencorajarão, sabe? E não que seja errado falar com alguém o que estamos passando, não quero dizer isso, mas, na verdade, descobri e tive uma experiência recente
onde realmente temos que ter cuidado ao falar sobre o nosso problema, apenas por falar, porque quanto mais o fazemos, mais embutido ele fica em sua mente, e assim, então não se sinta mal se demorar um pouco para se ajustar. Acho que isto é normal. Mas eu penso muito no que Paulo disse a Timóteo: combata o bom combate da fé. E há uma luta às vezes, então seja firme e Deus conhece o seu coração. Sim. Você faz o melhor que puder. Deus te ajudará a fazer o que não pode. Mas na hora de lutar, a palavra de Deus é essa arma que usamos. Sim, certo. Então ficar focado nisso, o máximo que pudermos, faz a diferença. Focar nisso, estar perto de pessoas positivas, sabe? Não saia por aí fazendo qualquer coisa se você está sozinho e não tem nada para pensar além do problema. Isso vai... Quanto mais você pensa nisso, maior isso fica. Precisamos encontrar uma outra coisa para focarmos. Bem, aqui está um gigante específico. Essa pergunta vem da Prudence, na África do Sul. Como lidar com as lembranças do meu passado traumático que não vão embora? É difícil olhar para o futuro com essas memórias me rodeando. Bem, Deus nos dará a capacidade de tirar as coisas de nossa mente. Eu tive um passado muito traumático também. Agora, sabe, isso pode ser algo que vai exigir algum aconselhamento, uma ajuda profissional e, de novo, leva tempo. É como se, de vez em quando, para ser honesta, eu pego a minha mente voltando para algo que meu pai fez comigo quando estava abusando sexualmente de mim. E muitas vezes, se eu estiver num lugar onde eu possa falar, eu apenas digo não, em voz alta, não voltarei para lá. Isso aconteceu com alguém que morreu com Cristo e ressuscitou para uma nova vida. E eu não vou viver lá. Esse combater o bom combate da fé é um assunto interessante. Sim. E sabe, eu acho que eu vou ensinar isso em breve, porque fé não significa que nunca teremos dúvidas entrando em nossa mente. Que você nunca vai, sabe, ter qualquer coisa tentando arrastá-lo de volta ao passado. Eu estava lendo algumas coisas nesta manhã de um escritor e conversando com a minha filha sobre como temos que ter cuidado com a questão da mente. E me lembrei de uma escritura que diz para resistir ao diabo desde o início. Está na amplificada versão clássica, em 1 Pedro 5, resista ao diabo em seu início. E assim como no caso dessa menina, quando essas lembranças começarem a voltar, primeiro ore para que Deus te conscientize disso, porque às vezes podemos ficar pensando em algo por 20 minutos sem termos consciência do que estamos pensando. Certo. Então eu oro, Deus me conscientize imediatamente. E então eu acho que falar em voz alta me ajuda a dizer não vou fazer isso novamente. Levante e vá fazer algo, interrompa o que Satanás está tentando fazer, apenas indo e fazendo outra coisa, e se não conseguir pensar em nada, pode me ver na TV. Ou... Essa é uma boa ideia. Ou veja outra coisa, sabe? Ouça uma boa música. Você tem que lutar. Sim, tudo bem. Pergunta do Ryan, na Filadélfia. Como eu ganho confiança na minha vida? Um dos meus maiores demônios é a falta de autoestima. A única maneira de você conseguir resolver isso é aprendendo mais e mais sobre quem você é em Cristo. Nós falamos muito sobre quem você é em Cristo. E então, se existe um gigante de insegurança atacando a sua vida, o que todos temos em momentos diferentes. Esse gigante desagradável. Sim, honestamente. E então, e muitas dessas respostas serão semelhantes, porque também descobri que se eu começar a sentir... Meu pai estava sempre com raiva. E assim eu desenvolvi esse medo de que se ele estava com raiva, eu deveria ter feito algo. E você nunca sabia quando ele ia explodir? Então se eu estiver perto de alguém que está com raiva, ou até mesmo se alguém age como se estivesse infeliz com algo, eu tenho que ter muito cuidado, porque os pensamentos vão me fazer me sentir insegura. Bem, será que eu fiz algo? E aqui, novamente, eu tenho que pegar isso no início e dizer, não. E se eu fiz algo, então, eles precisam me dizer o que foi. Às vezes até vou ao extremo se o diabo continuar me incomodando.
eu ligo para a pessoa e digo, ok, posso estar enganada, mas quero saber se há algo de errado entre nós. E às vezes você não deve se sentir tolo, porque 99,99% do tempo não há nada de errado. Sim. Mas é melhor assim. Prefiro perguntar e deixar a verdade matar o gigante do que ficar por aí me questionando e deixando isso engolir a minha mente. Mas nossa confiança... Sim, algumas pessoas são naturalmente mais confiantes do que outras, mas a confiança real... Deus não quer que sejamos confiantes em nós mesmos. Nossa confiança tem que estar em Cristo. E então, eu digo que se você não tem confiança ou se é excessivamente confiante, todos os dias e ao longo do dia precisamos dizer, Deus, estou me apoiando em Ti porque sei que não sou nada sem Ti. Sim. Bom, essa pergunta diz, meu gigante é que eu não sei se minhas orações estão chegando ao lugar certo, ou talvez eu não saiba como orar, preciso de direção. Ok, bem, essa é uma das maiores mentiras que Satanás diz às pessoas. E eu estou boa nesse assunto agora porque acabei de incluir alguns ensinos sobre isso numa mensagem na qual estou trabalhando. Satanás adora nos dizer que nossas orações não estão fazendo nada. Por quê? Mais do que tudo, ele tem medo das nossas orações. Ele fará de tudo para impedi-lo de orar. Sim. Ele vai ocupá-lo, vai deixá-lo com sono. Ele até mesmo tenta nos convencer de que estamos orando errado. Minhas orações não tendem a ser muito longas. Parece que... Sei que normalmente consigo falar o dia todo, mas também sou capaz de dizer a Deus o que eu quero em pouco tempo, como também o que preciso. Sim. E muitas vezes o diabo me diz, isso não foi tempo suficiente. E assim, isso... Sim. Mas Deus Todos já passamos por isso. Sim, Deus me disse uma vez, por que você não me pede o que quer com o mínimo de palavras possível? Porque eu ficava indo de um extremo ao outro, falando e falando Sim. e falando e falando do mesmo assunto. Então, Sim. o inimigo tem suas mentiras especiais que ele aplica nas fraquezas das pessoas, mas posso dizer que não todos, mas quase todo mundo tem essa sensação meio vaga aqui em algum lugar que suas orações não mudam nada. E a conclusão é, devemos confiar na palavra de Deus. Se você pedir algo de acordo com a minha vontade, eu o farei. Isso não significa que ele fará naquele momento? Na verdade, lá diz em Marcos 11 que se você acreditar que já recebeu, você receberá. Ele não diz quando, então a chave é fazer sua oração e então tem esse período entre crer e esperar. E quando a dúvida vier, apenas diga que Deus está trabalhando. Sim. Eu creio que Deus está trabalhando. Acho que isso ajudará essa pessoa a entender que o diabo mente para todos nós e cada um de nós tem que decidir se vamos crer na palavra de Deus ou no que sentimos. E eu me lembro de passar por todos esses estudos diferentes e quase como fórmulas para orações que deveriam funcionar. Certo. E, claro, nós temos que estar orando de acordo com a palavra de Deus, certo. Ou isso não serve para nada. Mas não há uma fórmula específica que você tenha que usar sempre. Sim. Usar essa palavra para que funcione. Deus só quer o nosso coração. Sim. Então, o que realmente me libertou de maneiras diferentes foi que isso é apenas uma comunicação com Deus e orar de acordo com a vontade dele e a palavra dele. Outra coisa que acontece comigo, Ginger, porque sou comprometida com a oração, eu me pego pensando, será que inventei coisas diferentes para eu orar? Quando você ora regularmente, você pode acabar sentindo que está orando sobre as mesmas coisas o tempo todo. Então peço ao Espírito Santo para pôr coisas no meu coração ou mostrar-me pessoas que precisam de oração, mas não vou inventar nada. Eu vou apenas dizer, Senhor, eu te amo, preciso da sua ajuda hoje. Você é incrível e oro pelos meus filhos, por nossos parceiros de ministério. Oro para que ele me mantenha longe de problemas, pelo meu marido. E o inimigo tentará impedi-lo de orar e pensar que não adianta nada orar. Tudo bem, aqui está uma pergunta da Sandra. Em um momento, minha fé é forte e positiva, e no outro, sinto que o diabo está passando por cima de mim e está pisando em mim com seu pé. Ele me segura, tento lutar contra ele até ficar cansada e exausta. Como me mantenho positiva ao conviver com esse tipo de negatividade?
Bem, sabe, quanto mais tempo você está no relacionamento com Cristo, mais fácil tudo isso se torna. Honestamente, não acho que haja qualquer quantidade de livros que tenha alguma vantagem sobre a experiência. Sim. O que quero dizer com a experiência é aplicar esse aprendizado dos livros no seu dia a dia. Não quero dizer que nossas experiências pessoais sejam maiores do que a palavra de Deus, mas, sabe, você pode sublinhar toda a sua Bíblia, mas se nunca tiver usado nada disso, quanto mais usar sua fé, não significa que você nunca terá batalha com isso, mas quanto mais tempo tiver no relacionamento com Deus, mais rápido você reconhecerá o inimigo. Sim, você vai reconhecê-lo, você ainda terá que combater o bom combate de tempos em tempos. Mas acho que, para mim, é especialmente difícil quando não estou me sentindo bem. Se você não se sente bem, Sim. honestamente, isso afeta você espiritualmente. Verdade. Assim como fisicamente. Então, o que tenho a dizer a essas pessoas é: juntem-se ao clube. Sabe? O inimigo tentará fazê-lo pensar que está aí sozinho, que você é o único a ter esses problemas. Todos tropeçamos Mas, de vez em sabe, quando. isso seria de muito valor para os cristãos compartilharem abertamente e não ficarem apenas fingindo que têm Amém. uma fé Isso é tão perfeita, verdade. um relacionamento perfeito. É. Eu acho que há muito disso por aí. Então, para ser bem honesta, isso ajudaria muitas pessoas.
Música